Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Sabe aquela sensação de segunda-feira de manhã? Ah, eu conheço bem. A caixa de entrada já apitando sem parar, uma montanha de documentos, planilhas, 50 conversas não lidas no Teams. É, parece que a gente está sempre correndo atrás, soterrada por informação. Totalmente. E aí vem a promessa da IA para nos salvar. Mas com ela surgem novos nomes, Copilot, agentes. Confesso que, às vezes, em vez de clareza, isso só gera mais ruído. É o paradoxo da inovação, né? Ferramentas que são criadas para simplificar acabam criando uma nova camada de complexidade. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nos materiais de treinamento da Microsoft. A nossa missão aqui é separar o joio do trigo, sabe? Entender o que essas ferramentas realmente são, como funcionam por baixo do capô e, o mais importante, qual a diferença entre elas. E por onde a gente começa a desvendar esse mistério? Porque, assim, à primeira vista, parece tudo uma coisa só. Acho que o melhor ponto de partida é a fundação, a arquitetura. Primeiro, entender o que faz o Copilot funcionar e por que ele é, em teoria, seguro. Certo. Depois que a gente entender essa base, aquela grande pergunta, mas isso não é a mesma coisa que um agente? Vai ficar muito mais fácil de responder. E a parte prática também, imagino. Claro, falar de como as empresas pagam por isso e como isso se aplica no dia a dia. Perfeito. Então, começando pela base. O Copilot é só um chatbot mais inteligente com o nome chique, porque essa é a primeira impressão que dá. É uma impressão super comum, mas, assim, a história é um pouco diferente. O Copilot é muito mais um assistente de IA generativa que vive dentro dos aplicativos que a gente já usa. Word, Excel, Teams. Ele está integrado. Exato. E o ponto-chave que os materiais reforçam o tempo todo é que ele opera dentro do que a Microsoft chama de seu tenant, ou seja, o ambiente seguro da sua organização. Ele só viu os dados que aquele usuário específico já tem permissão para ver. Ok, isso é crucial, a questão da segurança. Mas como ele consegue ser tão relevante? Tipo, como ele sabe o contexto de um pedido meu dentro do Excel? Qual é a mágica por trás disso? A arquitetura se baseia em 3 pilares. O primeiro é o Microsoft Graph. Pensa nele não como um armazém de arquivos, mas como o cérebro social e de conhecimento da organização. Espera um pouco. Então, o Graph não é só um repositório gigante de arquivos. Ele entende as relações. Tipo, ele sabe que eu e você sempre trabalhamos juntos nos relatórios trimestrais. Exatamente. Isso é, ao mesmo tempo, incrível e um pouco assustador. É, né? Ele mapeia as relações. Ele sabe que a Alice e o Bob trabalharam juntos num documento que foi discutido numa reunião sobre o projeto X. É esse mapa que dá o contexto para o Copilot. É o que faz ele ser útil em vez de genérico. Ele te dá o que e o quem. Entendi. O grafo é o mapa do tesouro. E qual é o motor que lê esse mapa e gera as respostas? Aí entra o segundo pilar, os modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs. Pensa neles como os modelos da família GPT, Certo. mas com uma diferença fundamental. Eles são otimizados para um ambiente corporativo e, mais importante, operam de forma isolada. Os dados da sua empresa nunca, jamais, são usados para treinar os modelos públicos da OpenAI ou de qualquer outro lugar. Essa é a garantia de segurança que toda empresa quer ouvir, com certeza. E o que conecta o meu pedido, o mapa do Graph e esse motor de raciocínio? Quem organiza essa conversa toda? Esse é o terceiro pilar, o serviço de orquestração. Ele é tipo um controlador de tráfego aéreo. Boa analogia. Você faz um pedido tipo, resuma os e-mails do meu chefe sobre o projeto X. O orquestrador pega seu pedido, vai até o Graph buscar o contexto relevante, quem é seu chefe, quais são os e-mails, os anexos, e ele enriquece o pedido com tudo isso. Ah, então ele prepara o terreno antes de perguntar. Isso. E só então ele envia para o LLM. Depois, ele recebe a resposta, faz uma última checagem de segurança e formata tudo bonitinho para o aplicativo certo. Entendi. A arquitetura garante que o Copilot seja relevante e seguro, um verdadeiro assistente pessoal. Mas a Microsoft não parou por aí. Tem ouvido muito o termo agentes. E a linha entre um e outro parece um pouco borrada.
Se o Copilot já faz tanto, qual é o espaço que sobra para um agente? Você tocou no ponto central da confusão. O que é fascinante aqui é a diferença de propósito e de iniciativa. Como assim? O Copilot é um assistente essencialmente reativo. Ele trabalha com você no momento que você pede. Você está escrevendo um e-mail e pede ajuda. Está numa planilha e pede um gráfico. É direto. E os agentes? Os agentes são entidades de software proativas e personalizáveis. Eles trabalham para você ou para um departamento e muitas vezes de forma autônoma, em segundo plano. Uma analogia talvez ajude a gente a fixar essa diferença. Com certeza. Pensa no Copilot como um copiloto de rally. Ele está ali do seu lado te dando informações em tempo real. Curva fechada à frente, cuidado trecho escorregadio. Ele te ajuda a pilotar melhor. Ok, faz sentido. Já um agente é a sua equipe de mecânicos na garagem. Gosto dessa. A equipe na garagem não espera eu pedir para trocar o pneu. Eles têm um processo, sabem quando e como fazer, reabastecem o carro, eles executam tarefas programadas para que eu possa continuar correndo. Perfeito. É exatamente isso. A equipe de mecânicos trabalha de forma autônoma para garantir que o carro esteja pronto. O piloto não precisa pedir a cada passo. Essa é a essência de um agente: autonomia e proatividade. Mas essa analogia também implica um risco, né? Com um copiloto, eu estou sempre no controle. Com uma equipe autônoma, eu preciso confiar cegamente que eles vão fazer o trabalho certo. Isso não abre margem para erros caras. Abre, e é por isso que a personalização e a governança dos agentes são tão importantes. E eles vêm em diferentes especialidades. As fontes mostram que existem desde os mais simples até os mais complexos. Que tipos seriam esses? Tem os agentes pré-definidos criados pela Microsoft, como um coach de escrita. E tem os agentes do SharePoint, que são bem interessantes. Quando você cria um novo site no SharePoint, um agente já nasce com ele, pronto para responder perguntas sobre o conteúdo daquele site. Ah, então ele já vem focado, especializado naquele assunto. Exatamente. E até onde vai essa personalização? Dá para criar um agente focado só em analisar contratos e outro só para aprovar despesas? Sim, exatamente. Para necessidades mais específicas, qualquer pessoa, mesmo sem saber programar, pode criar um agente simples. Pensa num agente de marketing que só sabe responder sobre as diretrizes da marca. Certo. Mas o verdadeiro poder está nos agentes avançados, criados com o Copilot Studio. Estes, sim, são os especialistas. Eles podem se conectar a sistemas externos, seu CRM, seu ERP, e realizar tarefas complexas. Ok, o potencial é enorme. Mas isso me leva à pergunta que todo gestor deve estar se fazendo. Quanto custa esse exército de assistentes e especialistas? A pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de $30 por mês, segundo o exemplo das fontes. Como assim? Existem basicamente dois modelos comerciais, tirando a versão gratuita que é mais limitada. O primeiro é a licença mensal por usuário. Que seria como uma assinatura da Netflix. Um preço fixo, use o quanto quiser. Exato. Um custo fixo por usuário por mês. A grande vantagem é a previsibilidade. O departamento financeiro adora. E a desvantagem? O risco de pagar por licenças que não são usadas. As famosas licenças de prateleira. E qual a alternativa a esse modelo? É o modelo Pay as you go, ou pagamento por consumo, que é integrado na fatura do Azure. Aqui a analogia é a conta de luz. Você paga exatamente pelo que consumiu. Então, temos o dilema clássico: previsibilidade contra eficiência. O plano mensal é seguro para o orçamento, mas você pode pagar por algo que não usa. O Pay as you go parece ótimo para começar, talvez num projeto piloto. Sim, é ideal para isso. Mas me preocupa a falta de controle. Imagina o time de marketing decidindo analisar 10 anos de dados e a fatura do Azure explodindo no fim do mês. É exatamente esse o risco. A volatilidade. Esse modelo exige um monitoramento ativo dos custos. Certo. Vamos tornar isso mais real? Quero exemplos práticos. Como o Copilot me ajuda no dia a dia? Um caso clássico. Dentro de um único aplicativo. Um gerente de vendas está no Excel, olhando uma tabela gigante de dados. Em vez de criar fórmulas e gráficos na mão, ele só digita: mostre-me um gráfico de pizza do crescimento do produto por região no último trimestre. E o Copilot faz. Ele não só entende o pedido,
como cria a visualização direto na planilha. É uma ajuda contextual imediata. Ok, isso economiza tempo. Mas e algo mais complexo, que envolva várias áreas do meu trabalho? Para isso existe o Copilot Chat, que funciona sobre todos os aplicativos. Um diretor pode perguntar: resuma minhas reuniões desta semana sobre a implementação da Contoso e liste os pontos de ação. E ele busca em tudo. Em tudo. Ele não está preso ao Teams. Ele vai buscar nas transcrições das reuniões, nos e-mails do Outlook, nos documentos do SharePoint e constrói uma resposta única. Agora sim estamos falando de um poder de síntese impressionante. E os agentes? As fontes traziam aquele exemplo do gerente de vendas, certo? Sim, é um estudo de caso excelente. O gerente da Contoso Câmera quer criar um discurso de vendas para a nova câmera, a Mega 300. Primeiro ele usa o agente padrão do site de marketing. E o resultado? É bom, informativo, mas um pouco genérico. O agente só conhece aquele conteúdo. Ele cumpre a função, mas não encanta. O que ele faz então? Ele decide criar um agente personalizado. E aqui está o pulo do gato. Ele ensina esse novo agente, dando acesso a 3 fontes de dados diferentes. A biblioteca de marketing da nova Mega 300, o site de pesquisa e desenvolvimento, com os detalhes técnicos, e, crucialmente, a biblioteca da câmera antiga, a Mega 200. Ah, então ele não dá só mais informação, ele dá fontes com perspectivas diferentes. E qual foi o pedido dele para esse novo agente turbinado? Um pedido muito mais sofisticado. Ele pediu: crie um discurso de vendas que compare a nova Mega 300 com a antiga Mega 200, destacando as inovações técnicas do time de P&D. Uau! O resultado foi um argumento de vendas muito mais rico, que não só descrevia o produto novo, mas o posicionava estrategicamente contra o antigo, usando a própria linguagem da engenharia. Isso é outro nível. O agente conseguiu conectar silos de conhecimento que normalmente não se conversam. E no extremo da complexidade para os agentes avançados... Um cenário poderoso é um agente para o departamento jurídico. Ele pode ser programado para analisar contratos de confidencialidade, os NDAs. O agente lê os documentos, identifica cláusulas de risco com base em regras pré-definidas. E avisa os advogados. Exato. Ele sinaliza os pontos para revisão humana. Ele não substitui o advogado, mas atua como um paralegal incansável, economizando horas de trabalho repetitivo. Tudo isso soa muito poderoso, mas a primeira coisa que me vem à mente, se eu fosse uma gestora de TI, é o risco. Como eu garanto que o Copilot não vai acidentalmente vazar a folha de pagamento para a empresa inteira? Essa é a preocupação número 1. E a resposta está em controles granulares. A implementação não é um interruptor de liga e desliga para todo mundo. É mais sutil que isso. Muito mais. Os administradores podem ativar funcionalidades específicas para grupos específicos. Por exemplo, ativar o Copilot no Excel só para o time de finanças, mas manter as recapitulações de reunião no Teams desativadas para o RH, por causa da acessibilidade dos dados. Mas mesmo com esses controles, se as permissões dos arquivos estiverem uma bagunça, o Copilot não vai só refletir essa bagunça? Vai. E de forma amplificada. Esse é o ponto mais crítico de todos. O Copilot respeita as permissões que já existem. Se o seu SharePoint é uma terra de ninguém, com tudo aberto para todos, o Copilot vai usar essa informação. Inocentemente, ele vai usar essa informação para responder a alguém que não deveria ter acesso a ela. Uma boa governança e classificação de dados não é opcional. É um pré-requisito absoluto. Então, para uma empresa que quer começar, qual seria o manual de boas práticas? Uma abordagem em fases é o mais recomendado. Primeiro, começar com um piloto. Usa o modelo Pay As You Go com um grupo pequeno e focado. Coleta dados, feedback. Vê o que funciona na prática. Isso. Segundo, implemente em ondas, expandindo aos poucos para outros departamentos. E terceiro, e talvez o mais importante, invista em formação e adoção. Não basta ensinar o clique, é preciso ensinar o critério. O critério de quando confiar na IA e quando aplicar o julgamento humano. Exatamente. E a Microsoft ajuda nesse processo ou as empresas estão por conta própria? Não, eles oferecem um guia. Existe um recurso chamado Site de Adoção do Microsoft 365 Copilot, que é basicamente um portal com um passo a passo para as organizações,
cobrindo da parte técnica até a gestão da mudança cultural, que é sempre o maior desafio. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo, fica claro que o Copilot é esse assistente pessoal reativo que vive nos nossos aplicativos e nos ajuda no dia a dia. Enquanto os agentes são um exército de especialistas proativos e personalizáveis que trabalham para nós em segundo plano. E a escolha do licenciamento é sempre um balanço entre a previsibilidade do custo fixo e a flexibilidade do consumo. Exato. Fica claro que a verdadeira revolução aqui não é só ter um assistente que escreve e-mails mais rápido. É a possibilidade de construir um exército digital de especialistas que trabalham para nós 24/7. A tecnologia é a porta de entrada, mas a estratégia de como comandar esse exército é o que vai fazer a diferença. Perfeito. E isso nos leva a um pensamento final, uma reflexão para o futuro. Pode mandar. Até agora, a gente discutiu como essas ferramentas usam e apresentam dados que já existem. Mas e quando os agentes se tornarem mais autônomos e capazes de agir em nome de uma pessoa? Como aprovar uma despesa ou encomendar material? Que novos dilemas éticos surgem? Boa pergunta. Quando um agente autônomo comete um erro caro, de quem é a responsabilidade? Do usuário que o configurou? Do desenvolvedor que o programou? Ou da organização que permitiu sua operação?